Solo Leveling, Ragnarok, capítulo 179. Ultimamente, a rainha abelha Arsha estava sob muita pressão mental. E a razão para isso era óbvia. Seu corpo principal já estava refém no calabouço das sombras, sua vida praticamente nas mãos de Surro. Além disso, ele era o sacerdote de Querechá, a rainha dos insetos, e a monarca das pragas. Então ela precisava manter uma boa relação com ele. O problema era que, por mais que ela tentasse agradá-lo, não havia muito que Arsha pudesse fazer para ser útil. Tudo o que ela podia fazer era coletar informações usando suas abelhas operárias. E até isso estava se tornando menos impressionante, agora que Lin Do-gyun, a quem ela considerava um humano inútil, de repente estava demonstrando uma eficiência de trabalho incrível. Pensar que tenho que competir com aquele humano. Haveria situação mais humilhante? Para Arsha, que tratava Lin Do-gyun como alguém de status inferior ao de uma abelha operária, isso era bastante desagradável. Mas o que ela poderia fazer? Ela precisava pensar em algo para continuar nas boas graças de Surro. Bem, pelo menos, ela precisava ser mais útil do que aquele humano, que estava no fundo da guilda Wujin. Isso não está bom. Preciso aumentar o número de abelhas operárias o máximo possível. Ela nunca havia pensado que faltavam subordinados, mas decidiu aumentar seu número em 10 vezes. Se são apenas abelhas operárias sem habilidades de combate, posso aumentá-las o quanto quiser. Arsha nunca havia aumentado suas abelhas operárias dessa maneira antes. Para se proteger como rainha abelha, a qualidade era mais importante que a quantidade. Mas agora que seu corpo principal estava no refúgio seguro do calabouço das sombras, ela decidiu optar pela quantidade em vez da qualidade. E assim, o número de abelhas operárias sob o controle de Arsha começou a aumentar. A maneira como ela conseguia novos subordinados era simples. Ela alimentava suas abelhas operárias com geleia real. O que seria apenas um gole para um humano, poderia trazer uma colmeia inteira sob seu controle. E assim, as abelhas operárias de Arsha se espalharam por todo o país. Até agora, eu só lidava com informações sobre vilões, mas de agora em diante, vou selecionar informações sobre fábricas de demônios, Stardust e a religião estrangeira. Zumbido, zumbido, zumbido. As abelhas operárias agitavam suas asas freneticamente e começaram a coletar as informações que Arsha solicitou. Mas, como ela não lhes deu habilidades especiais para aumentar seu número, elas não eram inteligentes. Então, a própria rainha abelha tinha que receber e analisar as informações que elas coletavam. Ah, minha cabeça. Arsha sentiu tontura com o fluxo de informações sobrecarregando seus sentidos. Mas ela não desistiu. Seu orgulho como rainha abelha não permitiria que ela recuasse tão facilmente. Ela tentou desesperadamente comprimir e controlar as informações enviadas por dezenas de milhares de abelhas operárias em sua mente. E então, um fenômeno inesperado ocorreu. De repente, a consciência de Arsha, que estava controlando tantas abelhas, explodiu e se expandiu. Ah! Ela desmaiou no local, seu corpo todo tremendo. Crack! Uma casca transparente se desprendeu de seu corpo. Rainha dos insetos e monarca das pragas, observa a rainha abelha. Surro, que estava no meio de suas missões diárias, pareceu confuso com a mensagem repentina de Querechá. Seus membros estavam esmagados, e ele nem conseguia levantar a cabeça, mas as mensagens continuavam. Rainha dos insetos e monarca das pragas, lembra do nome da rainha abelha Arsha. Lembrar do nome de Arsha? Esta era a primeira vez que Querechá mencionava diretamente o nome de Arsha. Querechá era a rainha de todos os insetos, enquanto Arsha era apenas uma delas, uma subordinada que ela nem considerava particularmente valiosa. Mas agora, Querechá de repente se lembrava do nome de Arsha? Não sei o que está acontecendo, mas isso significa que Arsha tem mais chances de se tornar a sucessora de Querechá? 41. Surro interrompeu seus pensamentos ao ouvir a voz severa de Amt e retrucou. 42. Sua forma está incorreta. 41. Surro cerrou os dentes e retomou suas flexões com a firmeza implacável de Amt. E quando ele finalmente terminou sua missão diária, Arsha apareceu diante dele. Surro, parece que minhas abelhas operárias encontraram algo.
Arsha transmitiu as informações que descobriu com uma expressão um pouco séria. Parece que há uma superstição estranha se espalhando entre os caçadores de baixo escalão ultimamente. Superstição? Como assim? Depois que a associação classificou o Stardust como uma droga ilegal, cada vez mais caçadores estão transformando-o em acessórios e usando-os. Acessórios? O que isso significa? Surro parecia confuso, e Arsha continuou sua explicação com seriedade. Eles solidificam o Stardust como uma pedra e fazem um colar. E sempre que entram em um calabouço, eles rezam para o colar. Rezam? Surro se sentiu estranho. O Stardust não era ilegal, desde que não fosse consumido. Mas por que eles se dariam ao trabalho de transformá-lo em um colar e até rezar para ele? Isso não ampliaria seu mana ou algo assim. Se for o que eu estou pensando, talvez eu tenha visto isso no HunterNet recentemente. Foi então que Lim Do-gyun, que havia desmaiado durante o treinamento com Surro, acordou e se arrastou para participar da conversa. Mas ele só conseguiu se sentar e continuar sua explicação depois de receber uma poção de cura. O Stardust foi recentemente classificado como ilegal. Então, as pessoas que compraram grandes quantidades por muito dinheiro ficaram em apuros. De repente, elas ficaram com um monte de estoque ruim. E a associação não tinha obrigação de compensá-las por isso. Além disso, agora que as pessoas sabem que ele é feito queimando humanos vivos, ninguém mais quer consumi-lo. Então, em algum momento, começou uma tendência em que as pessoas rezavam para o colar, dizendo que estavam consolando as almas daqueles que morreram no processo horrível de fabricação do Stardust. E agora, há até pessoas que compram Stardust, alguns estocados antes de se tornar ilegal, transformam-no em colares e os vendem. Doping com Stardust é ilegal, mas isso é uma espécie de liquidação que começou com uma intenção vagamente boa. Então, a expressão de Surro permaneceu séria durante toda a explicação de Lim Do-gyun. Comemorar as almas dos mortos. A intenção em si era boa. Mas o problema era o objeto de suas orações. O ingrediente básico do Stardust, a névoa azul, era o mana dos Itarim que dissolvia as fronteiras entre as dimensões. Em outras palavras, era o principal método de invasão deles. E agora as pessoas estavam rezando para aquela névoa azul? Isso parece sinistro. Eu também mencionei porque achei que poderia estar relacionado aos deuses exteriores de alguma forma. Surro concordou com as palavras de Arsha. Olhando para trás, não havia coincidências em assuntos como esse. Especialmente quando se tratava dos Itarim. Arsha, os caçadores que rezam para os colares. Minhas abelhas operárias já os identificaram. Não. Quero que você descubra quem está vendendo os colares de Stardust para esses caçadores, não quem são os caçadores. Ah! Os olhos de Arsha se arregalaram com as palavras de Surro. Entendido. Vou descobrir imediatamente. Arsha respondeu rapidamente e enviou uma mensagem telepática para suas abelhas operárias espalhadas pelo país. Um tempo depois. Eu os encontrei. Como ela já havia identificado os caçadores que usavam os colares, não foi difícil rastrear a rota pela qual eles os adquiriram. Não era nem ilegal, então ninguém se preocupou em mantê-lo em segredo. Mas Arsha foi um passo além, e investigou de onde os vendedores estavam obtendo seus colares. Há muitos distribuidores, mas todos obtêm seus colares de Stardust de uma região. Uma região? Onde é? Yangpyeong, província de Gyeonggi. Yangpyeong? Kik, Arsha e até Beru, que estava por perto, pareceram confusos com a reação intensa de Surro ao ouvir o local. Pequeno monarca, há algum problema? A pergunta de Beru, Surro suspirou com uma expressão grave, pressionando a testa. Esse é o lugar onde meus avós moram. Kik! Sung Il-hwan. Nas memórias de infância de Surro, seu avô sempre cheirava a fumaça, um bombeiro de carteirinha. E ele nunca abandonou o emprego, mesmo quando seu filho, Sung Jin-woo, o pressionava para se aposentar e descansar. Ele trabalhou ao lado de seus colegas mais jovens enquanto pôde. Surro ainda se lembra vividamente da cerimônia de aposentadoria de seu avô. Senhor, você trabalhou duro. Obrigado por seu serviço. Obrigado por seu serviço. Seu avô,
Descendo do pódio após uma longa e dedicada carreira, recebeu aplausos de todos os colegas e bombeiros juniores. Mesmo naquele dia, o leve cheiro de fumaça permanecia em seu uniforme. Depois de se aposentar do trabalho ao qual dedicou sua vida, o avô de Surro se mudou para o interior com sua avó, dizendo que viveriam uma vida simples, focada na agricultura. Claro, não era exatamente o interior profundo. Eles não haviam deixado a área da província de Gyeonggi. Yangpyeong era um lugar moderadamente distante, mas próximo o suficiente de Seul, com uma bela paisagem natural, como vastas planícies e vales. Foi Yu Jinho quem forneceu aos avós de Surro uma casa confortável lá. De todos os lugares, tinha que ser onde meus avós moram. A ideia de que poderia haver um grupo relacionado aos deuses exteriores naquela área fez o coração de Surro acelerar. Mas havia alguém ainda mais agitado do que ele, Beru. Temos que ir lá imediatamente, isso é sério. Beru finalmente lembrou de algo que havia esquecido. Como pude? Por que só pensei nisso agora? Isso é totalmente minha culpa. Eu mereço uma punição severa, mas não há tempo para isso agora. O que há de errado? Há algo que eu não sei? Surro correu em direção a Yangpyeong, onde seu avô morava. Ao seu lado, Beru respondeu com uma expressão grave. Sempre assumimos que os apóstolos de Itarim mirariam caçadores de alto escalão com potencial para se tornarem vasos de seu poder. Mas pode não ser apenas eles. O que você quer dizer? Seu avô também foi um caçador que recebeu poder dos governantes em sua vida passada. Naquele momento, Surro correu em direção a Yangpyeong com todas as suas forças.